Olá, gente. Paulo Malveste Corrêa, mais uma vez com vocês aqui pelo canal. Bom, esse vídeo de hoje é para apresentar um comentário a respeito de um outro vídeo da Tatiana Feltrin, em que ela comenta o romance Chove nos Campos de Cachoeira, do Dalcídio Jurandir. Há pouco mais de um mês, houve uma votação no canal dela para eleger um livro que ela deveria comentar, né? Foram vários livros lá relacionados e o Dalcídio participou justamente com o Chove nos Campos de Cachoeira. E a gente fez até um vídeo por aqui, viu? Todo mundo fez campanha. A galera que curte literatura, que estuda literatura, compartilhou o link da votação pelos vários grupos de WhatsApp. Eu fiz o vídeo aqui, um monte de gente fez campanha no Facebook, Instagram, enfim. Dalcídio ganhou com mais de 50%, né, dos votos válidos. E, poxa, foi bacana, né? Então ela fez esse vídeo e eu vou comentar aqui as considerações dela. Eu selecionei algumas coisas. De antemão, eu gostaria de parabenizar a Tatiana Feltrin. Ela tem um canal que é um dos maiores de literatura no Brasil. E, poxa, parabenizar realmente pelo trabalho sério, pela forma descontraída, leve e fundamentada, né? Com que ela faz o trabalho. É muito legal mesmo. Então, eu acho que é uma forma maravilhosa de conquistar novos leitores. E eu selecionei algumas observações, não todas, evidentemente, e aí eu sugiro para os curiosos, né, assistir ao vídeo dela. Na íntegra, eu separei alguns argumentos dela e eu vou comentando, tá bom? Você que é novo aqui no canal, fique à vontade para se inscrever. Não esqueça de ativar esse sininho das notificações. Esse é um canal de arte, cultura e educação. Tem lendas amazônicas, literatura, tem aulas de português, tem presepada, tem um monte de coisa, gente. Isso aqui é uma terapia, né? Não só para mim, mas para o pessoal que frequenta. E a gente comenta também de vez em quando alguns temas que são urgentes, né? De acordo com o contexto. Bom, é só acompanhando mesmo para saber o quanto é variado o trabalho aqui, de modo que fica difícil de definir um canal disso ou daquilo. É um canal de professor. Professor, para ser um bom professor, tem que realmente estar inteirado em relação a muitas coisas e eu procuro ter essa diversidade aqui, essa variedade de temas. Puxa, muitas coisas que eu gosto, mitologia grega, bom, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá para o vídeo da... eu não selecionei o vídeo, gente, não vou passar o vídeo aqui, eu vou colocar a imagem, né? Aqui é a Tatiana, tá aí o Instagram dela, né? O canal dela tem o nome dela, né? Tal como o meu aqui, né? E eu selecionei o frame em que ela aparece junto com o livro. Essa edição é a edição da Parágrafo, lá do meu amigo Giroto, né? Que, poxa, tem feito esse trabalho muito importante de reeditar o Dalcídio. Essa é uma edição que eu ainda não tenho, tá? Eu tenho outras edições, né? Mas essa ainda não tenho. Projeto para breve, eu quero comprar o kit, né? Essa é uma possibilidade, viu, gente? Comprar um kit de livros. Tem vários pacotes lá. Acessar o site da Parágrafo, tá? Então vamos lá, eu vou deixar a Tatiana Feltrin aqui me acompanhando e vou para as observações dela e na sequência para as minhas observações também, né? A respeito da React, eu não sei se a gente caracteriza dessa forma. Eu selecionei alguns pontos, gente, que me pareceram mais relevantes ou, se não mais relevantes, que eu gostaria de comentar, né? Por exemplo, o contraponto que ela fez com outras obras foi algo que eu deixei passar, né? Eu acho que é um adendo que vocês podem conhecer visitando o canal e assistindo ao vídeo. Noite Quente de Belém, gente. Então vamos lá, né? É, ela começa logo classificando o livro como um livro incrível, e aí nesse sentido fica difícil de discordar dela, né? O primeiro personagem que ela destaca é o Ezequias. E esse Ezequias comenta, por exemplo, tem um lance de algumas referências considerarem o Dalcídio como um autor regionalista. Não é bem por aí. Isso fica bem patente no vídeo dela, viu? E a primeira observação dela mostra
que o Dalcídio está num diálogo com a sua aldeia, mas também está antenado com o mundo por meio de seus personagens, né? Então ela cita o Ezequias, que faz uma alusão ao destino do Nicolau II, que é o último czar da Rússia, né? Aí da família Romanov, e destaca, né, um dado curioso, né, que o Ezequias tinha sífilis, e a comparação entre a sífilis e o bolchevismo é algo que também ela martela, né? Esse mesmo Ezequias faz uma alusão a... Bom, tinha uma certa obsessão pela opulência, né? Então ele faz uma alusão ao Ford, Henry Ford, né, que chegou a implementar aqui, isso é verdade sim, viu, Tatiana? Um projeto no município de Aveiro, né, que era para o, o trabalho envolvendo a borracha, né? Depois entrou em crise e foi uma confusão, gente, mas sem detalhes por hora, né? Tem uma passagem do texto que diz o seguinte: Ezequias sabe todos os nomes dos milionários maiores do mundo, sabe o total em milhões de suas fortunas. O seu sonho era todo lastreado pelos milhões dos reis do automóvel, do petróleo, do carvão, dos armamentos. Mas as prateleiras da sua taverninha estão melancolicamente vazias. É o contraste, né? Decrépitas, né? As prateleiras, tal como ele próprio, né? Em estado avançado de sífilis, né? Então, ela foi o primeiro personagem que ela destacou. E é muito curioso, né? Nesse momento que tem se falado tanto de Rússia, ela começa logo com uma alusão à Rússia. Deixa eu ver aqui. Ela destaca o papel do Dalcídio, né, como um autor comunista, que inclusive chegou a ser preso, né? O quarto ponto que eu queria destacar, vejam que ela vai montando o perfil, dialogando, né, autor e obra. Mas o quarto ponto que eu queria destacar reforça ainda mais isso. Eu achei muito bacana ela ter feito esse lance. Ela diz o seguinte: até a vida do próprio autor é um ciclo, porque ele nasceu em 1909 e faleceu em 1979. Essa história do ciclo, ela pegou porque o Dalcídio escreveu 10 romances que compõem um ciclo do extremo norte. Essa é a nomeação. E Tatiana, eu estou falando para Tatiana, né, como se ela fosse assistir esse vídeo, né? O povo todo aqui do canal. Certa vez o José Arthur Borgeia, numa palestra sobre o Dalcídio, destacou o seguinte: primeiro romance, Chove nos Campos de Cachoeira. Último romance, Ribanceira. Eira, essa rima seria uma projeção do fechamento do ciclo. E aí, pensando exatamente como a Tatiana pensou, aliás, esse lance cíclico está no meu livro. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, gente. Pedro, com a invencionice dele, ó. Pegou um negócio. Bom, abafa aqui, né? Gente, esse é meu livro sobre o Dalcídio Jurandir. Um olhar sobre Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. A propósito, nos comentários do vídeo, o pessoal indicou muito, né? O Chove no... deixa eu colocar aqui por trás do... aqui mesmo, estava escondido, né? Indicou muito a leitura do Belém do Grão-Pará para Tatiana Feltrin. Acho que ela vai gostar muito, né? Então, voltando para cá, eu reforcei esse jogo dos ciclos, né, no Dalcídio Jurandir, tomando exatamente o último romance, que é o Ribanceira. Aí são 10 romances no ciclo do Extremo Norte, aí eu fui contar quantas letras tem Ribanceira. Coincidência ou não, são 10 letras. Esses lances curiosos eu gosto, gente, são meros, entre aspas, jogos semiológicos, mas me chamam a atenção e eu sou um leitor que gosta de atentar para aquilo que aparentemente é assim, sem a menor importância no livro, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então foi muito bacana esse espelhamento dela entre a vida e a composição cíclica da obra, né?
Ela fez um agradecimento, é o quinto ponto que eu gostaria de destacar, ela fez um agradecimento ao Renan, Renan William, gente, que ele tem um canal, tá? Pelo que eu descobri lá lendo sobre o canal, ele mora em Abaetetuba, né? Abaetetuba, município aqui perto de Belém, né? Ah, a propósito, é a terra natal do meu pai, né? Então, uma parte da minha família é oriunda de Abaetetuba. Esse Maués e esse Correia são exatamente do município de Abaetetuba. Correia em especial, por conta do meu pai, mas o Maués também transita em Abaetetuba e o Maués, no caso da minha família, vem de Igarapé-Miri, né? Mas Abaetetuba e Igarapé-Miri estão em trânsito permanente, né? E esse Maués e esse Correia são de lá. E ela agradece ao Renan William, porque foi ele que a presenteou com 6 livros da editora Parágrafo, são os 3 já reeditados, né, do ciclo, faltam 4, né, a coisa vai chegar a disponibilizar todo o ciclo. Isso é importante para ampliar a quantidade de leitores, a quantidade de pesquisadores por conseguinte, né, e, puxa, o outro ponto, sexto ponto, é o fato de que ela parabenizou o Pará pelo grande autor, né? Acho que foi uma descoberta para ela, o Dalcídio Jurandir, né? Então, poxa, o Pará realmente tem que se sentir muito orgulhoso de um autor dessa magnitude. O Dalcídio é um grande escritor da literatura brasileira, gente. Eu diria até que da literatura que ele dialoga com a literatura latino-americana, né? Bom, ela apresenta alguns dados biográficos do Dalcídio, né? Além da data de nascimento e morte, ele nasceu na vila de Ponta de Pedras. Na época, talvez fosse vila, mas agora já é município, viu, Tatiana? É município Marajoara. Inclusive, é o município Marajoara mais perto da capital. Acho que em 2 horas a gente chega lá de barco, né? Se for de lancha, talvez chegue mais perto. E ela destaca que depois a família se mudou para Cachoeira, que é o tema do primeiro livro, né? Chove nos Campos de Cachoeira. Esse Cachoeira é o lugar, né? O nome do lugar, gente, não é Campos de Cachoeira, tá? É Cachoeira. Por isso que quando se coloca o título, o campus vem minúsculo, tá? Tem que tomar um cuidado em relação a isso, para não surgir uma certa ambiguidade em relação à nomeação do espaço. Cachoeira, que é Cachoeira do Arari, né? E aí, vou citar entre aspas, o título já é bonito pra caramba, né? Isso é uma consideração dela. E realmente é um título muito bonito e que insinua a Tatiana e demais companheiros aqui, né? Não sei se a Tatiana vai ver, mas eu tô fazendo um vídeo como se fosse um diálogo com ela, né, gente? É tão difícil a gente encontrar um par, né? Mas aí é bacana quando encontra. Então, o que que acontece? Chove nos Campos de Cachoeira, o título alterna 2 elementos. Chove é água, campos é terra e cachoeira é água novamente. No Marajó, o pessoal sabe, tem um período de muita chuva, tem um período de seca, né? E tem um período de chuva. Então observa que quem predomina é a água, né? E a água está o tempo inteiro, né? O tempo todo sendo assim referenciada. E essa água é que aparece, inclusive na sonoridade, sobretudo para quem, como eu, tem uma prosódia chiada, né? Que é a prosódia do paraense, né? Chove nos campos de Cachoeira. Estou exagerando para vocês perceberem mais, especialmente o pessoal que não é do Pará, né? Então, chove nos campos de Cachoeira. A gente ouve o barulho da chuva, o barulho da água, né? E o Dalcídio não brinca com os títulos, gente. Ele dá uns títulos assim maravilhosos. Acho que tem que fazer um vídeo só para comentar os títulos no Dalcídio, né? Mas vamos avançar para não perder o foco aqui, né? Depois, na sequência da exposição, a Tatiana Feltrin leu a passagem inicial do romance, que eu não vou ler, evidentemente, até porque depois que eu vi o Luiz Heleno Montorio del Castillo, que é meu professor, meu orientador, meu amigo, ler e comentar num evento do CUMA, que é o grupo de pesquisa que pertence também na Universidade do Estado do Pará, eu fiquei meio acanhado, gente, de começar a leitura, de fazer uma leitura pública nessa passagem que ele destroçou, né? Um abraço, Helena. Gente,
é muito bacana a gente poder dialogar e interagir, né, melhor, com leitores mais experientes, né? Aprender com quem sabe mais é sempre uma maravilha. Eu, Helena, sem comentários, né? Então ela leu e destacou aí o Carocinho de Tucumã, né? Esse Carocinho de Tucumã é emblemático, gente. O José Arthur Bogéia tem um ensaio. O Bogéia, meu professor, meu amigo, né? O livro dele não está aqui, está ali para o outro lado daquela estante. Ele é autor de um livro sobre o Dalcídio chamado Bandolim do Diabo, mas escreveu outras coisas sobre ele. Ele tinha, na verdade, um ensaio para cada livro do Dalcídio, mas ele foi para o Espírito Santo, gente. Faleceu lá em 2007. E esse material se perdeu. Apenas um artigo foi publicado, que é o artigo sobre o Chove nos Campos de Cachoeira, está publicado na revista da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, que é sobre o Chove nos Campos de Cachoeira, né? Ele destaca bem esse Carocinho de Tucumã, fazendo uma conexão com a lenda de origem da noite, né? A noite surge dentro de um carocinho de Tucumã e dá para ouvir os barulhos dos bichos da noite, né? Vindo desse contexto. É maravilhoso o ensaio, gente, mas não quero entrar assim na análise dele, mas é só para chamar a atenção para o fato de que quando a Tatiana Feltrin diz que o Dalcídio tem, de certa forma, raízes na cultura popular, esse Caroço de Tucumã é uma ilustração disso, que vem do nosso lendário, né? Depois ela chama atenção para o fato de que o Alfredo, que é o grande personagem de todo o ciclo, mas que, e isso ela destacou bem, nesse primeiro romance, aparece mais furtivamente, porque quem se destaca mesmo é o Eutanásio, embora haja uma variedade de ciclos, assim, de círculos, melhor dizendo, o ciclo está muito arraigado ao Dalcídio, de círculos dramáticos, né? Há muitos contextos, né, circulando paralelamente, mas o Eutanásio se destaca no conjunto geral, né? E aí, gente, ela destaca o fato de que o Alfredo caiu no poço, né? Esse cair no poço é muito significativo porque reforça os laços dele com a Dona Amélia, que é a mãe dele, né? Por quê? Porque a Dona Amélia havia perdido um filho já, que havia caído no poço, tem uma história com a cobra e tal, mas quando o Alfredo caiu, ela o salvou. Esse salvar é como se ela tivesse parido de novo, né? E aí a gente tem a configuração uterina do rio, né? Foi um novo dar à luz, trazer à luz esse rapaz, né? Esse garoto. E aí ela, de certa forma, se sobrepõe a uma figura que é impressionante, né? Insistente, no sentido de desejar ser a mãe do Alfredo, que é a Lucila, né? Uma espécie de madrinha e tal. E agora ela estava acima de Lucila, né? Porque a Lucila, de certa forma, a análise da Tatiana chamou bem atenção para isso, de certa forma se sentia mais mãe ou mais no direito de ser mãe do Alfredo do que a Dona Amélia, né? Porque a Dona Amélia já havia fracassado como mãe, né? Tem uma passagem que ela disse, olha, será que eu seria mãe de meninos afogados, né? Muito forte. Aliás, o livro inteiro cheio de cenas fortes, né? Mas vamos ao Eutanásio, né? O Eutanásio, gente, frequentando a barraca da Felícia, né? Felícia é a prostituta da cidade, né? Sifilítica. Ele pegou sífilis, né? Então, a sífilis marca não só o primeiro personagem citado, né? O Ezequias, mas também o próprio Eutanásio, né? E a Felícia é uma figura, gente. Ela é singular. Tem a descrição do espaço dela, olha. Tinha um crucifixo, né, junto à cama e arranha-céus de Nova York, né? Então vejam as coisas assim meio disparatadas, né? E quando o Eutanásio ficou doente, ele foi consultar a Dona Gemi, que era, Tatiana Feltrin destacou isso, uma espécie de curandeira, de experiente, né, dali, e aí foi um constrangimento, né, gente? Um constrangimento total,
o Eutanásia, na verdade, esse nome é bem insinuante, depois a Tatiana Feltrin vai destacar bem isso aí. Aliás, o próprio Paulo Nunes já havia ressaltado bastante isso no ensaio que ele fez sobre o Dalcídio, né, com Chove nos Campos de Cachoeira, e tem outros ensaios evidentes. Essa foi a pesquisa de mestrado. E o Eutanásia era um fracasso encarnado, né, gente? Era desempregado, endividado, desprezado completamente pela Irene, né, a menina que ele gosta, e até ficar grávida ela ficou do Rezendinho, que depois deu um bico nela, né? Não quis mais saber, abandonou. Ou seja, só derrota, gente, só derrota. E tinha uma figura que gostava dele, né? A Raquel, mas ele não gostava da Raquel. Nessa família da Raquel, tinha ali uma figura chamada Bita, que era, assim, até engraçada a história dela, né? A gente olhando assim de longe. Era aquela mulher que noivava, mas nunca casava, né? O Cristino, que era o irmão, sempre tomava satisfações, né? Mas no terceiro, foi muito engraçado no comentário da Tatiana Feltrin, o terceiro era no matador, então ele já sabia que o calo apertava diferente, né? Então não quis saber, tá? Olha, eu estou misturando os pontos aqui, né? Mas na minha contagem eu estou no 13º. O 13º ponto está chegando ao fim, gente. Olha, agradeço pela companhia, viu, gente? Se você chegou até aqui, né, pode se inscrever no canal, né? Tá aproveitando aí o embalo, né? O Alfredo, gente, tem uma condição híbrida, né? O pai dele era branco, que era o Major Alberto, e a mãe era negra, que é a Dona Amélia, né? E ele é o híbrido, né, gente? Ele é o mulato com o caboclo, a gente classificaria de várias formas, né? Mas, gente, tem uma passagem assim. Aliás, esse vai ser um drama recorrente em outros livros do ciclo, né? E tem uma passagem bem interessante que diz o seguinte: Major Alberto não gostava de café nem de leite, gostava de café com leite. Esse café com leite, gente, se a gente pensar na simbologia das cores, né? Leite é o branco, café é o negro, né? Então, a mãe era o café, o Major Alberto, o pai, era o leite, e o café com leite é o Alfredo, né? Mas quando ele diz também tem uma certa ambiguidade, que ele não gostava de branco ou de preto, ele gostava de café com leite, né? É a mistura do casal, né? O próprio casal, que é um casal amaziado, né? O homem é viúvo e aí se juntou com a Dona Amélia, né? Tem todo um drama em relação a isso, porque de certa forma também é um preconceito na cidade, né? O Alfredo é meio irmão do Eutanásio e da Marinha também, que... Marinha não, como é? Marialva, que é cega. E aí já viu, né? É uma confusão. O 14º, aliás, ponto é o intertexto. Gente, tem muitas alusões a obras literárias, tem muitas alusões a diversos textos, inclusive muita coisa da cultura popular, né? Muita coisa das ditas superstições, crendices, é sempre com aspas comigo, viu, gente? Tem uma referência ao livro de São Cipriano também, bem bacana. Bom, mas o que a Tatiana Feltrin destaca é uma alusão ao Edgar Allan Poe, né? Quando o Eutanásio faz uma referência a um urubu que dizia nunca mais, nunca mais. O sujeito nunca mais iria ver a amada, né? Esse nunca mais, gente, é o Corvo do Edgar Allan Poe, poema famoso, o Corvo, né? E é muito bacana porque esse urubu é o que aparece na capa do livro. Olha a edição da parágrafo, né? Aí, chegando a esse ponto é que a pessoa entende por que a capa tem um urubu. Não é um apelo puro e simples ao regional, pelo contrário, é uma adequação ou uma compatibilidade entre o universal, né? Edgar Allan Poe é considerado um autor da literatura universal, e, prefiro dizer em outros termos, né? Entre a aldeia do Dalcídio e o mundo. Acho que fica melhor, né? Esses termos universal e regional, a gente vai acabar caindo
em clichês, em caixinhas assim que são perigosas demais. Vamos lá. Daí, na sequência, esse é o 15º ponto, o receio que a Tatiana Feltrin pontuou, né, explicitou de usar o termo regionalista para aplicar o Dalcídio, né? Realmente não tem como visualizar esse romance como uma mera obra regionalista, tá? E ser regionalista também não é um problema, gente, né? Tantos textos maravilhosos, olha, se a gente pensar um autor regionalista, Simões Lopes Neto, né? Tem cada coisa bacana. Eu acho que é aquele lance, né? Cantar a tua aldeia para cantar o mundo. Regionalista é muito mais uma classificação é, econômico, social, do que propriamente estética, né? Ninguém chama aí o Nelson Rodrigues de regionalista, porque ele só trata do Rio de Janeiro, né? Machado de Assis, muito menos. Ah, vamos ser mais audacioso, né? Madame Bovary, no interior da França, gente. Nem por isso se diz que é uma obra regional, né? Então, é muito mais de caráter extraliterário do que propriamente literário, né? Essa é uma discussão bem interessante, vocês podem ficar à vontade para deixar comentários aí, complementando, questionando, enfim, tá bom? No 16º ponto, a Tatiana Feltrin destaca o seguinte, que o livro é composto de tragédias muito pesadas, né? E, claro, isso é amenizado por uma certa linguagem poética, né? A linguagem é uma linguagem bonita, o Dalcídio constrói o texto com um, um estilo muito belo mesmo, muito agradável, né? Não há nada de grotesco na composição de linguagem, né? As cenas aqui podem ser muito pesadas, né? Muito densas, mas há um certo, olha, vejam como ele equilibra, né? E ela pontuou, há um certo alívio cômico, muito bem dosado, né? Sem exageros, tudo na sua medida certa, para predominar o aspecto mais trágico, né? E dentro desse contexto em que o aspecto trágico se destaca, ela reitera a relevância dos nomes, né? No Dalcídio. Aí o Eutanágio é o primeiro, de imediato, né? Eutanágio, lembrei eutanásia, né? Tá bem gritante. E ela chama a atenção para o nome da prostituta sifilítica, a Felícia, né? Em que ela vê uma certa ironia, e de fato há, né? Ah, inúmeras. Olha, Dalcídio não brinca com a questão. Aliás, Dalcídio não brinca com nada, né, gente? Brincar no sentido de deixar passar em branco, né? Tem um ensaio meu num livro. Peraí, gente. Vou lembrando agora na hora da conversa, né? Esse é o livro Amazônia entre Ensaios 2, só com ensaios sobre o Dalcídio Jurandir. E aqui há um ensaio meu condensando algumas coisas desse livro, né? E acrescentando outras, porque esse livro está esgotado e tem uns insights que eu achei muito bacanas a respeito dos nomes no Dalcídio. E eu fiz uma. Eu reescrevi, né? E acrescentei e coloquei aqui, tá? Nesse outro livro, alguns nomes em Dalcídio Jurandir. Esse é o nome do trabalho, um ensaio bem curtinho, mas que mostra exatamente isso, viu, gente? Como o Dalcídio é rigoroso na nomeação dos seus personagens. Ele é muito, muito preciso. E não é à toa que os nomes são X ou Y, sabe? É muito bem escolhido. Para quem gostou desse tema dos nomes no Dalcídio, tem um vídeo aqui em que eu faço a sistematização exatamente dos argumentos contidos aqui, tá? Vou deixar o card por aqui, tá? Então aqui é o seguinte, gente. Para fechar, a Tatiana Feltrin destaca que o Dalcídio foi um escritor realmente de expressão nacional, que de certa forma foi apadrinhado pelo Jorge Amado, ambos ali do partido, né, do Partido Comunista, e esse reconhecimento veio, né, inclusive pela própria Academia Brasileira de Letras, que concedeu o Prêmio Machado de Assis, que é o mais importante pelo conjunto da obra. Naquela altura, se não me falha a memória, de 1972, o ciclo ainda não estava concluído, né? Acho que o último livro é de 1980
Ribanceira de 1978. Deixa eu conferir aqui, né? Eu acho que é exatamente isso. Ah, tá aqui. Olha, eu tô me perdendo no meu próprio livro. Isso, 1978, Ribanceira, tá? E aí, gente, é o seguinte, para finalizar aqui a minha participação, né, os argumentos que eu selecionei aí da Tatiana Feltrin, deixa eu colocar aqui, foram esses. Tem muito mais observações no vídeo dela, recomendo que vocês assistam. E queria deixar aqui parabéns para o Dalcídio pela obra, parabéns a todo o povo do Pará que se mobilizou nessa eleição, sem querer, por favor, menosprezar os outros competidores. Foi considerável o resultado e queria parabenizar a Tatiana Feltrin pelo espaço que ela abre no canal para divulgação de autores que, tal como o Dalcídio, têm o seu valor, mas que, sabe Deus por que cargas d'água, talvez problemas com edição, com distribuição também, né? Ou algum estigma por conta de não serem escritores do grande eixo, né? Não são tão prestigiados quanto mereceriam, né? Quanto merecem, melhor dizendo. Parabéns também para o Giroto, lá da Parágrafo, pelo projeto de reedição do Dalcídio Jurandir. E a você que me acompanhou até aqui, quero agradecer. Por favor, divulgue esse vídeo, né? Compartilhe com os amigos, com pessoas que você considera que também vão gostar desse conteúdo, né? Quem não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever, ativar o sininho das notificações. Fique à vontade também para conhecer os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo, tem muita coisa importante, muita coisa interessante. E eu só tenho a agradecer pela companhia, pela parceria e vamos tocando nosso barco. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.